Como fazer transplantio de árvores grandes, palmeiras grandes? Essa é uma dúvida frequente e no qual a gente vai solucionar esse problema aí. Então essa dúvida sempre a pessoa tem em relação a árvores. Será que eu posso arrancar essa árvore aqui e transplantar? A legislação dos municípios, pública, estadual, federal, também pede muitas vezes a supressão de árvores. E uma boa alternativa é você fazer o transplantio dessas árvores ou de palmeiras ali. É uma boa alternativa que pega para a maioria dos casos. Então nós vamos falar alguns passos. Claro que tem passos através de um produtor e vai ter passos também que podem ser feitos por você ou por profissionais aí da sua região. Então, normalmente para árvores maiores, palmeiras maiores, é necessário equipamento. Então, normalmente os dois equipamentos mais utilizados são a retroescavadeira e o caminhão muque. Muitas vezes, se a árvore for muito grande e o torrão sair grande também, às vezes é necessário até um guindaste, porque o peso irá ultrapassar o limite necessário para que carregue no caminhão muque aquela palmeira ou aquela árvore. Então tem casos que a gente transplanta palmeira imperial aí de 15 metros de altura, 12 metros de altura. Então a altura de um prédio de 4 andares, um prédio de 9 andares, em média o andar tem 3 metros, né? Então quando a gente fala 9 metros, em média 3 andares. E muitas vezes a gente faz transplantes, principalmente para grandes empreendimentos, de várias palmeiras imperiais aí, de 12, 15 metros de altura, que vêm em carretas. É necessário um guindaste para fazer esse transplantio, senão não consegue fazer o serviço manualmente, porque o peso do torrão e o peso da própria planta é muito grande e sem o auxílio de equipamentos não é possível. Quando você faz aquisição de produtores, muitos produtores eles falam que desmamaram a muda, outros falam que eu fiz uma cova ao redor da muda e deixei espaço. Então isso é um procedimento correto? Tem dois tipos de transplantio que a gente faz. Um que eu vou chamar do método espanhol, vamos dizer assim, e o outro que eu vou chamar do método que muitos produtores aqui no Brasil chamam. Eles roletam aquela planta que vai ser levada, ou seja, tira a terra em volta do torrão. Em média, eles deixam esse torrão com 1 metro cúbico, em média, e deixa só o fundo, abre uma valeta ao redor todo ali, e só o fundo de 1 metro de profundidade, e a largura depende dos equipamentos que estão faltando. Normalmente, eles usam uma largura entre 50 a 1 metro, ele tira toda a terra, deixando um torrão de 1 metro de diâmetro ali, no qual a árvore está plantada e fixa. O que você ganha com isso? Nesse torrão que está ali no ar, aquelas raízes que você cortou começam a cicatrizar e começam a aparecer pelos absorventes naquele torrão. Então isso tem uma vantagem que você já leva um torrão com alguns pelos absorventes naquele torrão. Uma coisa que não deve fazer, que você vê alguns produtores fazendo, é colocar algum tipo de material nessa valeta que você tirou. Senão o sistema radicular, as radicelas ou raízes novas, que são aquelas raízes formadas em dias e horas, que é responsável pela absorção, ela vai começar a nascer nesse substrato, nesse material que você colocou ali. Consequentemente, o que vai acontecer? Na hora que você for acabar de remover aquela planta, você vai tirar para levar para a pessoa que você comercializou, você vai quebrar essas radicelas. Consequentemente, você dá 2 estresses naquela planta desnecessária. Aí, se você não vai deixar a vala sem nada, não colocar de forma alguma algum material ali, por mais leve que ele seja, pensando que vai ajudar, porque no transporte vai quebrar aquelas raízes que porventura foram para aquele substrato que você colocou lá. Então deixar aquele torrão sem. Outra forma que a gente faz muito, sem fazer esse desmame, vamos dizer assim, tem gente que deixa a palmeira ou a árvore desmamada por
3 meses, 6 meses, até 8, 1 ano, já vi. Mas muitas vezes não é necessário. Se eu faço um transplante rápido, eu arranco rapidamente aquela planta. O ideal é que essa reta escavadeira esteja com a pá mais fina, de 30 centímetros, para ferir menos o sistema radicular, e você vai ter mais controle da terra que vai ser retirada ao redor. Então eu vou ali, cavo com uma reta escavadeira ao redor daquela minha árvore, ao redor da palmeira, retiro aquele torrão, tiro com o auxílio do caminhão muque ou do guindaste, se for muito alto e pesado essa árvore. Após a retirada daquele material ali, eu vou, coloco ela no solo e faço uma coisa que é importantíssima, que a maioria dos profissionais não faz, que é a secção do sistema radicular. É fazer um corte bem limpo e bem reto em cada raiz daquela que saiu quebrada ou amassada para fora do torrão. Então eu deixo só aquelas raízes rente ao torrão, bem acabada e bem cortada. Para quê? Porque se eu deixo a raiz toda amassada, a planta não sabe aonde tem que cicatrizar. Ela tem que cicatrizar num ponto aqui que está amassado, mais para frente na ponta, em outro meio que está amassado. Então ela fica sem referência de onde soltar os hormônios e onde soltar as raízes novas. Quando você faz um corte limpo, ela já sabe que naquele ponto seccionado, ali ela vai cicatrizar e ali ela vai formar hormônios para brotar novas radicelas, novos pelos absorventes, que vai ser responsável pela absorção de nutrientes. Outro fator extremamente importante é que na hora que você vai, principalmente em árvore, com exceção de jabuticabeira, que nós vamos falar no fundo, mas árvore de modo geral, você vai transplantar, por exemplo, uma cibipiruna, um pau-ferro, um pau-mulato, palmeira imperial, fênix canariensis, fênix dactilífera, que é a tamareira de jardim, que é a pequena, palmeira ciaforte, aí tem infinitas palmeiras aí, a gente deve ter mais de 50 espécies de palmeiras que são comumente transplantadas e plantadas aí. Então a gente já faz com que pelo fato de eu cortar o sistema radicular e a absorção das árvores pelas raízes mais finas, eu vou seccionar, é necessário que eu pode a copa, não deixando nenhuma folha. Isso é importantíssimo fazer, só vou deixar o esqueleto da árvore sem folha. Por quê? Para economizar água, porque eu perdi, entre aspas, a boca da raiz, eu cortei ela. Então aquela água, se eu deixei folha, ela perde muita água através das folhas. E essa água é importantíssima para a translocação dos solutos, para formar novos pelos absorventes, cicatrização dos pontos cortados e formar novas folhas, que vão ser responsáveis pela fotossíntese ali, para voltar a planta a ter alimentação. As raízes vão começar a absorver água, consequentemente as folhas novas que vão brotar vão começar a fazer fotossíntese. E aí você tem o metabolismo dela restabelecido. Mais um fator de extrema importância é não colocar adubo orgânico nesse transplantio. Na hora que eu seccionei uma raiz, eu tenho uma porta aberta sem filtragem nenhuma. Se eu coloco aqui um esterco curtido, humus de minhoca, algum adubo orgânico, ele vem junto micro-organismos também. E isso aumenta o potencial de infecção e mortalidade por doença daquela árvore e daquela palmeira. Não é que o esterco é ruim, que o adubo orgânico seja ruim. É naquele momento que a raiz está seccionada, ele vai causar mais prejuízo do que benefício. Então esses são alguns fatores que precisam, tem outras dicas que a gente vai falar para não alongar demais esse tema de transplantio. E vamos responder outras perguntas ao longo do tempo também. Obrigado, até a próxima.